Oh, aleluia. Shalom, igreja do avivamento. Quantos estão felizes com Jesus? Diga eu. Quantos têm certeza que vão morar no céu? Diga eu. Quem está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que expressar o que transborda em nós, e é a presença do Senhor através da sua palavra. Cristo nos libertou do império da morte para o reino do seu amor. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 26. Levítico 23, versículo 26. Em diante. Acharam o tesouro? Diz assim: o dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés. Quem disse? O Senhor a quem? A Moisés. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Diga misericórdia. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Amém? Tomai seu assento, dando glória a Deus. Pai das luzes, onde na sombra nem variação, se revela para nós, goteja a tua sabedoria e desenrola os teus pergaminhos. Confiamos em ti, no poder da tua presença, da tua palavra, e no nome de Jesus. Amém? Amados, aqui está uma palavra esclarecedora, uma palavra reveladora, uma palavra que o nosso Deus, o nosso Senhor, trouxe para cada um de nós. E quando Ele traz, é para nos revelar o que nós precisamos aprender. Olhe para cá. O que nós precisamos aprender. Cristo é o centro. Diga, Cristo é o centro. Quando Cristo está no centro, tudo acontece. Libertação, cura, transformação. E essa palavra está falando do dia da expiação, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Todo ano, Israel tem no seu calendário esse dia, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E neste dia, que depende do calendário gregoriano, pode cair em datas diferentes a cada ano. O que acontece? Ninguém trabalha. Todos jejuam. Todos entram no propósito de jejum e perdão, pedir perdão ao Senhor, fazer a reparação do seu altar. Tanto as vezes que estão na igreja, como que todos o comércio fecha. Só crianças de
antes de 12 anos para baixo, que não tem esse propósito de jejuar. Mas de 12 anos para cima, todos estão no propósito de confessar o seu pecado, de consagrar a sua vida, de renunciar por amor ao Senhor. É o dia da expiação, é o dia do culto. E não tem loja que abre, não tem comércio, não tem avião, nada funciona. Aqueles que estão liberados por conta da saúde. A saúde está debilitada, não pode jejuar, então não entra nesse processo. Mas aqueles que estão com saúde, aqueles que estão com disposição a partir de 12 anos para cima, todos vão para a igreja consagrar, jejuar, ler, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então, aqui está claro, o dia da expiação, disse mais o Senhor a Moisés. Quem disse foi o Senhor. Quando o Senhor fala conosco, Ele fala porque Ele quer nos tratar aqui. Ele quer nos tratar. Ele quer nos libertar. Ele quer que estejamos livres. Quantas pessoas que não perdoam, quantas pessoas que precisam de liberar o perdão, quantas pessoas que precisam confessar o seu pecado. Esse dia específico, claro que todos os dias você tem que fazer uma retrospectiva, você tem que ver se há algum caminho mau, algum caminho que você precisa se acertar com Deus. Mas existe um dia no calendário judaico que está todos nesse propósito, assim como o Pessah, a festa das primícias, Pentecostes, tabernáculos, tudo está dentro do calendário. Esse dia é um dia muito especial. Quem entende a importância desse dia, renuncia e está diante do Senhor para fazer o seu acerto, para não carregar nenhuma culpa. Não carregar nenhuma culpa, porque o inimigo das nossas almas, ele quer que carreguemos as culpas, que achamos que estamos condenados e não temos jeito. Mas para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem jeito, tem solução, tem salvação, tem libertação. Aleluia! E aproveitando esse dia, todos têm que fazer uma análise da sua vida. Às vezes a pessoa está na correria, está precisando liberar o perdão e não consegue liberar o perdão. Eu digo a você que os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos estão lotados, porque muitas pessoas estão doentes porque não conseguem liberar o perdão. Há uma importância muito grande porque o Senhor determinou, porque o Senhor decretou esse dia, porque todos têm que se voltar para serem curados, livres. Os romanos, eles tinham uma forma de agir absurda. Aqueles que faziam qualquer coisa de errado com a sociedade, roubavam, matavam, faziam qualquer coisa de errado, os romanos amarravam um cadáver. O quê? Um cadáver, uma pessoa morta, amarrava na canela, na cintura, amarrava até o pescoço, cabeça, amarrava
ficavam frente a frente com o povo. Está decretado que eles não querem perdoar. Está decretado que eles não querem liberar o perdão. Então eles querem que aqueles que fizeram o mal, que paguem desta forma. E aí, o cadáver, quando chega naquele estado de putrefação, naquele estado dos vermes, começarem a sair do corpo, aí começa a passar para o corpo daquele que pecou. Então, os romanos era uma forma de julgar, decretar a morte daquele que estava vivo e aprontando. Diga misericórdia. Então existem muitas pessoas que ainda carregam mortos. Por que carregar mortos? Porque não quer perdoar, porque não quer liberar o perdão, porque não quer o dia da expiação, não querem ter um acerto de contas com o Deus Todo-Poderoso. É melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, porque quando caímos na mão dos homens, dentro dessa história que eu acabei de falar, o que os romanos faziam, os bichos começavam a comer os mortos e começavam a comer os vivos que estavam amarrados. Então nós não podemos carregar nenhuma carga, nós não podemos carregar nenhuma culpa, nós temos que liberar o perdão. Cristo nos libertou do império da morte para o reino do seu amor, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. José, que esteve no Egito, filho de Jacó. José, que esteve no Egito, filho de Jacó, ele tinha tudo para não liberar o perdão, não é assim? Ele foi enganado pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, e ele levou uma notícia para Jacó com a roupa de José, a túnica de José, com sangue, para simbolizar que algum animal feroz destruiu José. Diga misericórdia. E eles colocaram José na cisterna, colocaram José no buraco, e depois estavam passando homens, estavam em viagem, e eles pegaram José e venderam como escravo. Tudo tem um propósito. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O novo de Deus estava na vida de José, a graça de Deus estava na vida de José, o amor de Deus estava na vida de José, e José lutou para que o pecado, a falta de perdão não existisse nele. Como ser humano, ele lutou. Como ser humano, nós precisamos lutar e não aceitar que nenhuma sujeira esteja em nós. Nós somos de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus é gerado pela palavra e tem mudança. E no dia que veio a escassez, os irmãos de José teve que ir para o Egito. E tudo que José passou, Deus estava com José, porque José não negou a sua fé, José não negou a sua aliança, José deu testemunho, ele viveu, aleluia, com santidade, com compromisso. Houve armadilhas. A mulher de Potifar queria se deitar com ele, ele fugiu, ela segurou a capa e incriminou ele, dizendo que ele estava tentando pegar ela. Enquanto a casa de Potifar estava prosperando por causa de José, a mulher de Potifar
estava assediando José. Diga misericórdia. José passou pela prisão. José teve sonho, interpretou o sonho, e no tempo certo ele foi tirado da prisão por causa da revelação do Senhor através dos sonhos. E Deus colocou ele como a segunda pessoa do Egito, a segunda pessoa para comandar. O próprio faraó disse: ele só está abaixo de mim, mas ele, o que ele falar, ele pode ouvir. E recebeu o anel e tinha autoridade, por causa da presença do Senhor estava com ele. Não só a presença do Senhor, mas ele estava com o Senhor. A Bíblia diz: em todo tempo seja alvo as suas vestes, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não pode faltar o óleo, a unção de Deus sobre a nossa cabeça. Deus está em nós, Deus está em vós, Cristo é a nossa esperança. Nós temos uma expectativa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Diga: eu estou livre. O acusador, o inimigo da minha alma, não vai me aprisionar, não vai me prender, não vai me sufocar, porque eu sou de Deus. Para impedir a revelação de Deus na sua vida, o propósito de Deus na sua vida, haja com esperança, haja com confiança, haja com certeza. Precisa se acertar, se acerte. Precisa pedir perdão para o seu irmão, peça perdão para o seu irmão, mas não negue a sua fé, porque o nosso adversário, ele está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele não vai te tragar, ele não vai te destruir, aleluia, porque o Senhor, aleluia, já está na sua frente, ele já é o verdadeiro sacrifício, ele já fez o verdadeiro sacrifício. Então nós que precisamos ter a mente limpa, a mente purificada, o coração purificado, aleluia, precisamos viver e testemunhar, aleluia, que Cristo liberta, que Cristo perdoa, que Cristo salva. Quando o Senhor disse a Moisés, Moisés era um líder, e através de Moisés a mensagem tinha que se expandir, a mensagem tinha que se espalhar, porque o Senhor quer trazer um milagre, um perdão. Então, se mais de 70% das pessoas vivem doentes porque não conseguem perdoar, por causa de um estupro, por causa de um mal, por causa de algo que não foi liberado, porque você não aceitou perdoar, o Senhor está lhe dando a oportunidade para perdoar. Eu não estou dizendo que não precisa de tratamento. O tratamento começa por Deus, pela sua palavra. E por certo, vocês podem ser acompanhados pelo psicólogo. O psicólogo, ele vai te ouvir, mas existe um psicólogo dos psicólogos chamado Jesus Cristo. Existe um médico dos médicos chamado Jesus Cristo. Então qualquer psicólogo, qualquer profissional dessa área de saúde pode lhe ajudar, mas quem pode mover o seu coração para liberar o perdão é Deus, através da palavra de Deus. Nós já tivemos pessoas aqui que viviam doente o tempo todo. Alguns irmãos são testemunhos disso. E
veio me pedir perdão na estratégia de Deus. E eu disse: pedir perdão a mim? Nós estamos em paz. Não, mas eu achei que o Senhor deu alguma indireta para mim. Eu disse: a palavra de Deus não é indireta. Se eu estou pregando, é direta para mim e para todos que estão ouvindo. E ela disse assim: eu quero te pedir perdão porque eu guardei no meu coração. Eu disse: está perdoada no nome de Jesus e está liberada no reino espiritual. Vou ter a mão certa. Foi livre, foi liberta, levantou curada, nunca mais precisou ir para o médico. Por quê? Porque o Senhor revelou mais coisas e ela liberou mais perdão para outra pessoa. Irmãos, não é que nós somos bons. O próprio Jesus disse: bom é Deus. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. E quando nós nos aproximamos dele, nós provamos da sua bondade, da sua misericórdia, e somos governados por ele, pela palavra dele. Então, irmãos, não seja preso, não fique preso ao morto, não carregue bagagem, porque Cristo é a solução, Cristo é a salvação, Cristo é tudo para nós. Então, todos os anos existe um momento para você refletir, um momento para você analisar, um momento para você fazer uma retrospectiva, porque muitas das vezes nós achamos que somos bons, não é assim? Nós achamos que somos bons. Eu estou fechado com Deus, não tem nada que me impeça de servir a Deus. Mas tem, porque Satanás está aprendendo, o inimigo está aprendendo. O nosso eu, muitas das vezes, a nossa arrogância, a nossa prepotência, impede o agir de Deus na nossa vida. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, a arrogância, a prepotência, o eu cai por terra. Porque o eu grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele visita a nossa carne, ele visita a nossa mente, ele visita a situação, e nós ficamos incomodados enquanto não perdoarmos, enquanto não pedimos perdão. Aleluia! Então, que o Senhor possa fazer coisas novas em nossas vidas, que tudo que está impedindo a nossa caminhada para um desatar na terra, um desatar sobrenatural, um desatar na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, que seja hoje o agir de Deus na sua vida, que seja hoje o agir de Deus na sua casa, que seja hoje o agir de Deus na sua mente, na sua carne. Aleluia! Porque Cristo está em vós. Você recebe essa palavra, você toma posse dessa palavra, glorifica o Senhor, diga: Senhor, eu sou livre, eu libero perdão. Irmãos, quando falamos de perdão, existem tantas situações. Eu me lembro, minha mãe precisava liberar um perdão, vindo do círculo de oração, e aí Deus disse: entra nessa casa e perdoe essa pessoa. Minha mãe disse: mas ela que está jogando perigo na minha porta, ela que está mandando os filhos dela bater nos meus filhos, e eu que vou pedir perdão? E Deus disse: pede perdão, pede perdão. Irmão, quem tem a mente de Cristo tem que ser guiado por Ele. E aí minha mãe disse: como Deus? Ele disse: bate na porta e não diga o seu nome.
diga quem é. Aí ela bateu, e ela ficou, quem é? E minha mãe bateu na porta. Quando ela abriu, minha mãe botou o pé na porta e disse, licença, entrou. E minha mãe se ajoelhou aos pés daquela mulher e disse, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. E quanto mais minha mãe falava, mais Deus lavava o coração da minha mãe. Mais minha mãe chorava. E ela disse, milagre, a mulher, milagre. Minha mãe, eu quero te pedir perdão. O que aconteceu? Aquela mulher estava afastada dos caminhos do Senhor. Se ajoelhou junto com a minha mãe e chorou. E disse, eu que preciso te pedir perdão. Sou eu que fiz o mal. Você me perdoe, minha irmã. E se tornaram as melhores amigas. E Cristo reinou. Aleluia, ela voltou para os caminhos do Senhor. Aleluia, e nós tivemos paz. Então há uma importância de ouvir a voz de Deus. Há uma importância de seguir os mandamentos do Senhor. Eu estou certo, quem está certo é o Senhor. E nós perdemos a nossa razão. E Cristo atua em qualquer situação. O problema é que muitas das vezes nós queremos ter razão sempre, e aí Cristo não acha espaço. Quem é de Deus tem que perder a razão. Tem que dizer, olha Senhor, eu estou errado. O Senhor morreu por minha causa, se sacrificou no meu lugar, e o Senhor não tinha pecado. Deus olhou do céu para a terra, não viu justo sequer. Um justo sequer. Então Ele enviou Jesus Cristo para nos justificar, para nos regenerar, para nos transformar. Então, se minha mãe não desse ouvido à voz de Deus, deixasse a carne da minha mãe falar mais alto, aquela mulher não voltava para os pés de Jesus. Aquela mulher não seria transformada naquele nível. Então, pedir perdão nesse nível, mesmo sendo machucado, humilhado, maltratado, Deus vai te ensinar, e você vai reagir, e você vai agir na direção de Deus. A influência de Deus está sobre a sua vida, a palavra de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua geração. Então é essa palavra que transforma, que liberta.